nada do que preparamos para si. Também o nosso convidado que segue nos revela agora a sua perspectiva sobre um universo que nos provoca curiosidade. Já pensou no mundo de influências, interesses e benefícios dos políticos e ex-políticos do nosso país? E de como esses dados podem muito bem mudar as suas ideias? Não saia do seu lugar. Prepare-se agora com Gustavo Sampaio, nosso primeiro convidado, para descobrir um livro impressionante. Olá, Gustavo. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado. Estamos então aqui para falar de privilégios, benefícios, ex-políticos e políticos. É um livro provocador, Gustavo. Provocador, mas baseado numa investigação rigorosa e mais honesta possível. E nesse sentido estou tranquilo porque revi várias vezes todos os dados que coligi e não tenho insegurança relativamente ao que a nada daquilo que coloca aqui, porque de certa forma é como se estivesse a colocar o dedo perfeitamente nas nossas feridas políticas, digamos assim, Sim, nas nossas sensibilidades e fragilidades, e sem receio algum. Um livro para provocar algum desassossego. O livro parte desse desassossego que eu noto que há na sociedade portuguesa atualmente contra os políticos e contra os partidos. E pretende dar uma resposta precisamente a essa revolta que, levado ao extremo, poderá resultar num discurso anti-democracia. E tentei fazer uma investigação jornalística equilibrada, com direito ao contraditório, com fact-checking, cruzamento de dados e tudo mais, tentando não cair no populismo e na demagogia que muitas vezes ouvimos na rua e tentando dar uma perspectiva jornalística e séria à crítica legítima contra os partidos e os políticos atuais. Claro, ou seja, colocar de facto uma consistência nessa crítica que muitas vezes os políticos são alvo, e falar das coisas como elas devem ser faladas. Essa frase que diz que todos nós muitas vezes dizemos, portanto, quando falamos na maioria dos portugueses, é que os políticos são todos iguais. Exato, é isso que eu tento evitar, essas generalizações. Sim, esta generalização tem sempre a ver com esta ideia, com este afastamento e distanciamento não só das novas gerações, mas de todos nós, perante a política em Portugal, este desacrédito que sentimos em relação aos nossos governantes, e que muitas vezes também é errada, Gustavo, porque Gustavo também fala do outro lado, ou seja, dos políticos que são sérios, que são honestos e que vivem para mudar também o nosso país. Não apresento muitos casos, apresento alguns na introdução, porque em termos jornalísticos seria sempre diferente ou difícil estar a fazer um livro de elogio ao poder político. E o jornalismo deve ser sempre um escrutínio do poder político. E isso, sendo elogioso, tornava-se sempre um exercício panegírico de facilidade de elogio. E o que eu tento explicar na introdução também é que é mais fácil definir o que não é um bom político do que o que é um bom político. E o que eu apresento neste livro são casos com indícios reais e com as pessoas nomeadas pelo nome de políticos que têm, digamos, ou conflitos de interesses ou estão ligados a situações com indícios de ilegalidades. E que depois são protegidos também por esse quadro no qual se inserem. O quadro da generalização acaba por apanhar todos por igual e depois os bons não são distinguidos dos maus. E isso é um discurso anti-democracia e que eu acho muito nocivo para o nosso sistema e para a nossa sociedade. E é isso que eu tento não fazer. E por isso mesmo precisamos de saber a nossa própria realidade e cada um, obviamente todas as pessoas que nos estão a ver, cada um que faça o seu próprio julgamento de valor. O que interessa é que existam leituras assim rigorosas e perspicazes daquilo que acontece à nossa volta, como por exemplo promessas que depois não são cumpridas, como é o caso da promessa aqui referida de Pedro Passos Coelho, que efetivamente em relação a nomeações com base no mérito e não em ligações partidárias, mas que depois afinal a conversa foi outra. São promessas que são repetidas de legislatura em legislatura. A cada novo governo que entra, há sempre a promessa de que não se vão nomear pessoas de acordo com o cartão de militante partidário, da própria cor partidária do partido no governo. Mas o que se nota é que sempre que chegam ao poder acabam por fazer uma lavagem, digamos assim, Esquecem-se.
esquecem-se das promessas que apresentaram, das muitas promessas que fizeram, e uma que se esquecem sempre é de não nomear pessoas de acordo com a militância partidária. E o que eu fiz foi pesquisar nomeações para cargos dirigentes na administração pública na atual legislatura. O que é que descobriu? E encontrei cerca de 140 nomeados para cargos dirigentes de topo, que são militantes ou do PST ou do CDS, e com administrações em que, por vezes, há 2 administradores PST e um CDS, parece quase um Conselho de Ministros. Claro. Coincidências, Gustavo, não é? Coincidências, daquelas coincidências que acontecem. Exato. É a fórmula que eu utilizo muitas vezes no livro, porque coincidências claro. São desses 2 partidos que estão atualmente no governo. Claro. Acaba por enfim, nos ajudar a desligarmos um bocadinho de algumas particularidades. Que benefícios são estes? E para termos uma ideia, assim, resumidamente, de que benefícios é que de facto adquire um político durante o seu governo e como ex-político? Eu não acho que o mais importante ou o maior benefício de um político seja o salário ou qualquer outra remuneração que tenha. O que eu acho mais grave é que haja políticos no ativo que ao mesmo tempo têm atividade profissional no setor privado. Isto é também um número que é mais de metade da atual composição do Parlamento, cerca de 118 deputados em 230, não estão em regime de exclusividade, ou seja, estão em part-time. São deputados e ao mesmo tempo prestam serviços remunerados a empresas privadas que ainda por cima muitas vezes celebram contratos com o Estado ou beneficiam de legislação aprovada ao nível da Assembleia da República, ou que intervém pelo menos na sua atividade comercial. Há um conflito de interesses e até mesmo ilegalidade, certo? Há indícios claros de conflitos de interesses, mas a lei é muito permissiva, a lei das incompatibilidades, nomeadamente ao nível de consultores, que considera que não há uma ligação entre o deputado ou o político e a empresa. Como é um consultor, é algo externo à empresa. E isso é permitido a nível de Parlamento, que deputados sejam consultores de empresas que depois cuja atividade está ligada à sua atividade parlamentar. Eu acho isso bastante mais preocupante e bastante mais grave e um privilégio maior do que a remuneração, que não é assim tão expressiva. Sim, e não é por aí, também acabam por se apresentar dessa maneira e justificar dessa maneira algumas atitudes. De qualquer modo, acabo por fazer uma análise às regalias e a essas remunerações e há também situações... As subvenções vitalícias, por exemplo? Subvenções vitalícias, acho que é um caso que já suscitou bastante polémica, mas que se calhar as pessoas não sabem, que foi revogado em 2005 a legislação das subvenções vitalícias, mas desde então foi criado um regime transitório e desde 2005, em vez de ter sustido o número de beneficiários, este tem vindo a aumentar. Outro dado importante que descobri é que a partir dos 60 anos... se renova, exatamente, a partir dos 60 anos... A subvenção duplica de valor. Isto, a nível do Orçamento de Estado, não é muito volumoso, mas acaba por ter algum peso, e é uma questão de moral desempregados também. Que temos, e moralmente e economicamente para tantas famílias desesperadas. E acaba por ser interessante, até. Quando essa subvenção vitalícia foi criada, Portugal estava também sob a assistência financeira do FMI, que foi em 1982, 83, salvo erro. E eu achei engraçado esse paralelismo com a atualidade. Portanto, numa fase em que deveríamos ter mais preocupação com os gastos, fomos criar legislação nesse sentido, que era uma bola de neve. Se não tivesse sido revogada em 2005, se calhar seria uma despesa imensa. Obviamente, não teríamos também, se calhar, algumas das situações que estamos a viver. É um livro inquietante, porque, de facto, remexe com toda a nossa natureza económica, social, moral até. Apesar de um país de grandes costumes, temos depois estas atitudes dos nossos políticos, que as pessoas não estão a ver que façam os vossos, como eu dizia há pouco, vossos juízos de valor, mas que está aqui uma grande obra que sobretudo vai abrir as mentes dos portugueses para perceberem de quem são estas pessoas, homens e mulheres, no nosso governo. Espero que debate público e que possa permitir alterar, por exemplo, a legislação das incompatibilidades e que deixe de ser permitido esse trabalho paralelo de
advogado consultor de empresas. Exatamente, começarmos a ter o caminho correto no nosso país e a começar no Gustavo, que é o nosso principal justiceiro, pelo menos começaste a fazer este caminho desta forma. Muito obrigada por nos teres apresentado ao mundo esta obra, que vai certamente também nos ajudar a ver o país de uma outra maneira. Muito obrigada. Obrigado. Não deixe de conhecer as páginas deste livro